Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para refletirmos sobre mais uma palavra e sobre mais um tema, ok? Como sempre, um tema de extrema importância que eu venho aqui hoje abordar com vocês, tratar com vocês. Preste muita atenção ao que eu vou falar ao longo desse vídeo porque é muito importante, ok? Para quem não me conhece, eu sou o Apóstolo Robson. Se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, acesse o nosso site. Fazendo isso, vocês nos ajudam a levar a palavra de Deus às outras pessoas também, ok? Gente, é o seguinte, o tema desse vídeo hoje é brasileiros escravos. Como assim? É uma pergunta, tá? Brasileiros escravos? É sobre isso que eu vou tratar ao longo desse vídeo e eu quero que você preste muita atenção ao que eu vou falar, ok? Antes de abordarmos o tema, eu queria que você visse o significado da palavra escravo. Escravo é todo aquele que perdeu o seu direito à liberdade. É aquele que está submetido à vontade do seu senhor, ok? E eu queria ler uma palavra com vocês que está lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 2, no versículo de número 23. Uma palavra que está diretamente relacionada ao que nós vamos abordar nesse vídeo, tá? Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, sob a escravidão. Essa palavra significa escravidão, ok? E por causa dela, clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Preste atenção, deixa eu explicar algo para vocês. O povo de Deus, os filhos de Israel, eles estavam sendo escravizados na terra do Egito. Eles perderam o direito à liberdade que eles tinham lá na terra do Egito. E lá no Egito, o povo de Deus, eles sofriam, eles eram oprimidos pelos egípcios, por aqueles que escravizavam eles. E diante disso, eles começaram a gemer, a sofrer e a clamar a Deus para que Deus livrasse eles, libertasse eles da escravidão, da servidão do Egito, ok? E preste atenção, nos debates presidenciais que houveram no ano passado, um candidato chamou muito a atenção pelas coisas que ele falava. E uma coisa me chamou muita atenção, dentre as várias coisas que o Cabo Daciolo disse. Preste atenção a algumas palavras que ele disse. Esse que é o cenário que nós estamos vivendo no nosso país. Infelizmente, o que acontece é que o senhor e os banqueiros do Brasil ficam roubando a nação e matando o nosso povo. Só que isso vai mudar. O que acontece é que o senhor e os banqueiros do Brasil ficam roubando a nação e matando o nosso povo. Só que isso vai mudar. Ele falou exatamente daquilo que eu vou tratar nesse vídeo. Milhares, talvez milhões de brasileiros possuem a sensação de serem escravos, ok? E naquela época, o povo de Deus, os israelitas, eles eram escravos dentro do Egito. E muitos brasileiros se sentem escravos aqui no Brasil, dentro do Brasil. Mas escravos de quem, você pode perguntar? E eu respondo para vocês, escravos do governo e escravos do sistema financeiro brasileiro, do sistema bancário, ok? E você vai entender exatamente agora por que muitos brasileiros se sentem escravos, tanto do governo quanto também dos bancos, do sistema financeiro que nós vivemos. Preste atenção. Dá uma olhada nessa matéria que você vai ver agora. Nós, brasileiros, trabalhamos
5 meses por ano só para pagar impostos. Você acha isso justo? Você sabe o que é trabalhar 5 meses do seu ano só para pagar imposto? Você sabe o que é isso? E eu digo a você o seguinte, que nesse país em que nós vivemos, nós pagamos impostos e muitos impostos em vão. É como se você pegasse esses 5 meses que você trabalha só para pagar imposto, pegasse o salário que você suou, se esforçou o mês inteiro para ganhar aquele salário suado, é como se você pegasse esse salário e jogasse no lixo. E perdesse. Você já perdeu R$100, R$200? Fez muita falta para você esse dinheiro? Agora imagine perder um mês todo de salário. Imagine agora perder 5 meses do seu ano de salário. Então, esse é um dos motivos que muitos brasileiros se sentem escravos, porque é uma sensação geral de que nós pagamos impostos em vão. O governo, ele justifica que a cobrança de impostos é para nos oferecer saúde, educação, segurança, habitação e outros serviços. E eu te pergunto, você acha que o governo te oferece esses serviços na proporção que você paga de impostos? Ele te oferece esses serviços de saúde, de segurança, de educação, de habitação, com qualidade? Quando você vai numa loja comprar um produto, existe aquele produto de primeira linha, aquele produto com a qualidade maior, e existe aquele produto de segunda linha, com a qualidade menor. Geralmente aquele que tem a qualidade maior, ele custa um valor mais alto, ele é mais caro. E aquele de segunda linha, de terceira linha é mais barato. É ou não é verdade? Você considera que os serviços que o governo oferece para você é de primeira linha, é de qualidade e justificam os impostos que você paga? Ou você considera os serviços que o governo te oferece de segunda linha, de terceira, de quarta linha e não tem qualidade nenhuma? Eu tenho certeza que 90% dos brasileiros ou todo mundo vai responder que são serviços de terceira, de quarta, de quinta linha, sem nenhuma qualidade que o governo te oferece. E nos oferece de uma forma deficiente. Eu estou aqui em São Paulo, na capital de São Paulo, e se você for marcar uma consulta no médico, essa consulta vai levar 3 meses. Eles vão marcar a consulta para daqui a 3 meses. É isso mesmo que você ouviu. Você vai no posto de saúde para marcar uma consulta e essa consulta só vai acontecer daqui a 3 ou 4 meses. E eu estou aqui na capital de São Paulo. Imagine nos outros estados, nas outras capitais aqui do país. No interior, imagine como deve ser. Você acha que você tem segurança aqui no Brasil? Quantas vezes você que está me ouvindo já foi roubado, já foi assaltado, já foi vítima de estelionato, de fraude? Cadê a segurança pública para te proteger disso? E quando você foi roubado, o governo que cobra os seus impostos para te dar segurança, ele te ressarciu do prejuízo que você teve com o roubo, com o assalto que você sofreu? Eu tenho certeza absoluta que não. Você acha que a nossa educação é de primeiro mundo? Que a nossa educação justifica os impostos que nós pagamos? Dá uma olhada nessa pesquisa que você vai ver agora e ela vai mostrar que o Brasil está entre
os piores países no índice de educação. Ele está lá embaixo, no ranking de educação. Você acha que o governo te oferece habitação com qualidade, moradia com qualidade? Eu tenho certeza absoluta que não. Então, é por isso que muitos brasileiros se sentem escravos desse sistema que o governo impõe sobre nós. Essa é a sensação que muitos brasileiros, aliás, milhões e milhões de brasileiros têm todos os dias. O povo de Israel, lembra da palavra que eu li para vocês em Êxodo capítulo 2? Eles estavam gemendo, eles estavam sofrendo por causa da escravidão do povo do Egito. E muitos brasileiros também estão sofrendo, estão gemendo por causa desse sistema que está sobre a vida de muitos brasileiros. Dá uma olhada nesse carro que você vai ver agora. Agora, dá uma olhada no valor do IPVA desse carro. Dá uma olhada. Eu te pergunto, você acha isso justo? Você acha isso correto, certo? Dá uma olhada nesse carro que você vai ver agora. Você sabia que os impostos que você paga num carro desse daria para comprar um outro carro também bom? IPI, um monte de imposto que está sobre o valor desse carro que você nem imagina. Você vai comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão no mercado e no valor daquele feijão, daquele arroz, já está embutido muitos impostos. E eu te digo que a proporção de impostos que está sobre aqueles alimentos é muito grande. É muito grande. Gente, nós pagamos um dos maiores impostos do mundo. Dificilmente você encontra um outro país no mundo que cobre o tanto de impostos que nós pagamos e não ofereça serviços de qualidade à população na proporção que são pagos impostos. É um absurdo viver debaixo de um sistema desses, onde os brasileiros são explorados, onde o governo controla a sua renda, o governo controla de algumas formas o quanto é que você vai ganhar, o quanto é que você vai consumir. Tudo que você compra tem impostos embutidos. Você vai tirar um RG, você vai pagar R$40 para tirar o RG. R$40 para tirar um RG. Tudo que você faz, o governo, ele quer te cobrar, ele quer tirar de você. Então, é por essa razão, esse é um dos motivos que muitos brasileiros se sentem escravos, tá bom? Como o povo de Israel vivia naquela época no Egito. Eles se sentiam e eles estavam de fato e de verdade sendo escravos de um sistema, escravos do povo do Egito. E eles estavam sofrendo, eles estavam gemendo, e muitos brasileiros estão assim hoje, sofrendo, gemendo, trabalham para pagar impostos para o governo. Quase metade do ano que nós trabalhamos é só para pagar de impostos para o governo. É um absurdo isso. Um absurdo. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar. E eu queria falar também a respeito do sistema financeiro para finalizar. Gente, preste atenção. Aqui no país, a taxa básica de juros é o governo que determina, é o Banco Central que está vinculado ao governo. A taxa Selic, digamos que é uma taxa base para as outras taxas de juros. E no nosso país, essa taxa hoje é 6,5%. E entenda o seguinte, que as outras taxas também, as taxas bancárias, as taxas para fazer um financiamento bancário, também estão baseadas nessa taxa Selic.
O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que uma taxa de 6,5% é considerada nos padrões mundiais altíssima. Dá uma olhada nesses 10 países que você vai ver aí agora na sua tela e você vai ver a taxa de juros de cada um desses países. Tem países que nem tem taxa de juros, tem outros que é 0,50% ao ano, tem outras que é 1%, 1,5%, 2%, e aqui é 6,5%, tá bom? Então, isso representa o quê? Que aqueles brasileiros que vão fazer um financiamento bancário, vão comprar um carro financiado, eles são impactados por essa taxa. Eles vão pagar os maiores juros do mundo, um dos maiores juros do mundo, para financiar um imóvel, para financiar uma casa. Dá uma olhada nesse apartamento que você vai ver agora. É um apartamento Coab, padrão Coab. Um apartamento que foi construído pelo governo, ok? E um apartamento desses, alguns anos atrás, uns 15 anos atrás, 10 anos atrás, esse apartamento custava 15 mil reais, 12 mil. Agora, hoje, um apartamento desses custa 180 mil. Tem pessoas vendendo um apartamento desses por 150, até 200 mil reais você encontra um apartamento desses. Eu te pergunto, uma pessoa que ganha 2 mil reais por mês, a média salarial do brasileiro é 2 mil reais. Tem gente que ganha 1.500, 1.600, mas a média é 2 mil. Quantos meses uma pessoa que ganha 2 mil vai levar para comprar um apartamento desses de 200 mil reais? Muitos anos ela vai levar. E olha que eu estou falando 2 mil reais sem essa pessoa comprar comida, sem essa pessoa comprar as coisas delas, tá? Digamos que ela guardou 2 mil reais todos os meses. Quantos anos ela vai levar para comprar um apartamento desses? Então, o que uma pessoa dessa vai fazer? Ela vai recorrer ao financiamento bancário. O sistema te induz a recorrer ao financiamento bancário, onde você vai pagar um dos maiores juros do mundo em financiamento. Dá uma olhada nessa simulação que eu fiz de um imóvel no valor de 300 mil reais, com uma entrada de 20%. 20% de 300 mil é 60 mil reais. Então a pessoa deu uma entrada de 60 mil reais e financiou o saldo de 240 mil em 30 anos. Dá uma olhada, olha o valor total desse financiamento. A pessoa vai pagar quase 3 casas, 2 casas, 3 casas só de juros. Só de juros. Gente, então é um sistema que a pessoa não tem alternativa. É que nem os israelitas, é que nem o povo de Deus. Eles não tinham alternativa, eles estavam sendo escravos. O escravo não tem direito nem de opinar muitas vezes, e ele está debaixo da vontade do seu Senhor. Tá bom? Então, a pessoa se vê escrava de um sistema onde o governo vai escravizar ela, cobrando impostos absurdos que não justifica os serviços oferecidos à população de saúde, de educação, de habitação, de moradia, não justifica a cobrança exorbitante de impostos, não justifica de modo algum, e além disso, a pessoa se vê refém, escrava do sistema financeiro. Se ela quer comprar uma casa, ela tem que recorrer ao sistema financeiro, aos bancos, e pagar os maiores juros do mundo, um dos maiores juros do mundo. Então, gente, é por essa razão, é por esse motivo que muitos brasileiros têm essa sensação de serem escravas, porque não tem para onde correr.
O governo ele cobra os impostos na fonte. Quando você paga um, um saco de feijão, um saco de arroz, compra um carro, já está pagando imposto. Os bancos aqui no Brasil estão dando risada dos brasileiros, estão pulando de alegria por causa da exploração que eles exercem contra os vulneráveis, sobretudo contra aqueles mais necessitados, que têm poucos recursos. São esses que são os maiores impactados por esse sistema que escraviza, de um lado o governo e do outro lado o sistema financeiro com os bancos, ok? Aqui no Brasil é um lugar perfeito para você montar uma seguradora, montar um banco, porque é o cenário perfeito para essas empresas. De um lado, as seguradoras cobrando absurdos num seguro de um carro, num seguro de uma casa, de uma loja. Por quê? Porque as pessoas se veem na necessidade de contratar um seguro, porque o governo não oferece segurança para os brasileiros. O governo não te ressarce se um ladrão vier e roubar o seu carro. Então, o que a pessoa faz? Ela vai e contrata um seguro. É ou não é verdade? E é o cenário perfeito para os bancos também, que cobram os juros absurdos no financiamento de uma casa, de um carro e assim por diante. E nesse país, os bancos são os que mais lucram no mundo. São as empresas, uma das empresas que mais lucram aqui no Brasil são os bancos. E eles justificam que cobram juros altos por causa de estelionato, por causa de fraude, por causa de inadimplência. Mas dá uma olhada no lucro desses bancos. Tem alguma coisa errada, né? Porque se eles sofrem tantas fraudes, tantas inadimplências e ainda o lucro deles é tão alto assim, então por que eles continuam cobrando das pessoas que pagam corretamente tantos juros? Então, gente, é por esse motivo que muitos brasileiros se sentem escravos, escravos do governo, escravos do sistema financeiro nacional, dos bancos, ok? Mas tem uma forma, tem um jeito, existe uma maneira de sair dessa escravidão. E eu vou mostrar para vocês como sair. Os israelitas, eles viviam escravos do Egito, sofrendo com a opressão, com a escravidão do Egito. E eles fizeram algo que nós devemos fazer para sermos libertos também. Olha o que eles fizeram. Os filhos de Israel gemiam sob a escravidão, sob a servidão, e por causa dela clamaram. E por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Então eu te digo o seguinte, vamos clamar, porque essa é a única forma, essa é a única maneira de sermos livres desse sistema que oprime muitos brasileiros de bem, que trabalham, que se esforçam, que dão a vida para sustentar suas famílias. Vamos clamar a Deus como os israelitas fizeram, e o nosso clamor vai subir a Deus. O que é clamar? É buscar a Deus, é orar, é pedir, é nos derramarmos na presença de Deus pedindo para que Ele venha nos libertar desse sistema opressor, desse sistema que escraviza muitos brasileiros, onde de um lado tem um governo com a cobrança excessiva, absurda de impostos, e do outro lado tem os bancos, o sistema financeiro nacional escravizando os brasileiros com os juros, um dos juros mais altos do mundo. E o povo de Israel, se você conhece a história, Deus libertou eles. Deus livrou eles da escravidão do Egito. Libertou eles da opressão do Egito. E se nós clamarmos, um grande número de pessoas clamando, buscando a Deus em prol desse objetivo, eu tenho certeza absoluta que Deus vai fazer o mesmo
com muitos e muitos brasileiros, ok? E Deus ele enviou pragas contra os egípcios, contra aqueles que escravizavam o povo de Deus. A coisa ficou bem feia para eles e eles tiveram que libertar, eles tiveram que soltar o povo de Deus naquela época. Eu não sei como Deus vai fazer, mas se nós clamarmos, se nós buscarmos a Deus, o nosso gemido vai subir até Deus, o nosso clamor, e Ele vai tomar uma providência. E Ele sabe como libertar, Ele sabe como fazer, tá bom? Então, gente, vamos clamar, vamos pedir, vamos buscar a Deus. Só essa é a única forma. Não adianta ir protestar na rua, não adianta brigar, não adianta discutir. É só Deus mesmo para resolver essa situação. Se Ele resolveu aquela situação do povo do Egito, do povo de Deus que estava no Egito, Ele também pode resolver a nossa situação também. Então, vamos clamar, vamos buscar a Deus em nome de Jesus. Pessoal, era isso que eu tinha para dizer a todos. Acesse nosso site, se inscreva nesse canal, curta os vídeos e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.